E aí, galera, começando aqui mais uma vez o Central do Esporte, podcast do Diário do Rio Doce. Aqui comigo, Victor Gabriel, editor de imagens da TV Leste, estudante de jornalismo, Kissila Pires, jornalista do Diário do Rio Doce. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre voo livre, né? Mais uma vez, Valadares sediando um campeonato de parapente. Desta vez a 5ª etapa da Copa do Mundo, um campeonato muito importante aí para a cidade. A gente vai falar também um pouquinho da Yara Caetano no mountain bike, que foi vice-campeã pan-americana na prova de XCE. Falar um pouquinho do Democrata, que perdeu a primeira na Série D, e também a situação de Cruzeiro e Atlético no Brasileiro, e também os jogos que vão acontecer na Copa do Brasil. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre o voo livre, né? Que a competição começou domingo, na verdade, os treinos, e a partir dessa semana tem as provas até o próximo domingo, né? E aí, Kissila, fala um pouquinho para nós aí dos competidores, quem são os favoritos, valadarenses participantes aí da competição. A gente sabe que tem 96 competidores aí na cidade. Como é que está essa situação? Além dos valadarenses, né? Além dos brasileiros, a competição reúne mais 24 países. Então, assim, o mundo do voo livre está voltado aqui, né? Com os olhos voltados aqui para a cidade. Os destaques chegam voltados para a França, com o Baptiste Lambert e o Honoré Hamard, que são líderes do ranking mundial já. E entre os valadarenses, né, que cresceram aqui, começaram no esporte aqui, estão o Jobert Bitarais, o Enderson Moreira, o Matheus Tibúrcio, o Moisés Sodré e a Isabela Salles, que começaram aqui, então tendem a aproveitar o fator casa, né? Que é importante. E como você falou, os treinos começaram no domingo, a competição segue até o dia 26, que é o próximo domingo também, e tem muita coisa para desenrolar aí, né? Victor, né, é uma competição importante, né, Valadares sendo o polo aí do voo livre, né, já foi isso por muito tempo, agora recebendo novamente essa etapa da Copa do Mundo. Como é que você vê isso, esse evento para a cidade? Cara, eu acho muito legal, porque é igual a gente estava comentando por fora aqui, é um pré-feriadinho, a galera pode ir lá assistir, aproveitar a vista maravilhosa, vendo a galera praticando lá, competindo em alto nível ainda, acho muito legal. Uma programação muito boa para a galera da cidade para poder ir lá ver, prestigiar, né, o evento. Acho incrível, porque igual a Kissila falou, é muita gente de fora vindo aqui, competir aqui, então ver que a nossa cidade ela é referência de certo ponto no polo do voo livre, como é que é o seu nome agora? Voo livre, parapente. Parapente, né? Então é muito bom você ver isso, e também, querendo ou não, aquece até como é que eu posso dizer, o mercado também, a economia local, isso. Também é muito legal. E é engraçado perceber, assim, engraçado no modo de dizer, né? Mas é interessante perceber em como todos os competidores respeitam muito o Valadares e o Pico da Ibituruna. É de fato uma referência mundial que todo mundo chega sabendo a importância que é competir aqui. Lembrar também, pessoal, que essa etapa da Copa do Mundo é a última antes da final. Ela antecede a final da Copa do Mundo, então é realmente muito importante. E Valadares, como você disse, né, Kissila, o pessoal fala muito das térmicas, é realmente um dos melhores lugares de praticar o voo livre, né, e competir aqui. Gente, também vamos aproveitar para falar da Yara Caetano agora. Ela se destacou no Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike. Semana passada a gente falou do Air, que foi vice-campeão, né, mundial de downhill. E agora a Yara Caetano sendo vice-campeã lá no Paraguai, no Campeonato Pan-Americano. Ela disputou 3 provas. Ela conseguiu o vice-campeonato na prova de XCE, que foi a primeira prova lá da competição. Depois ela competiu no XCO, ficando em 15º lugar e em 6º lugar no XCC. Então essa foi a participação da Yara Caetano, que sempre tem disputado campeonatos aí de mountain bike pelo Brasil e mundo afora, e vem se destacando. Ela que é moradora de Frei Inocêncio, uma menina guerreira pra caramba. Ela até comentou comigo, falou assim: "Não, Fábio, foi difícil porque eu fiz uma viagem de 2 dias de carro dirigindo até o Paraguai, enquanto as outras atletas brasileiras e outros já estavam lá treinando, então não teve essa dificuldade também, mas ela sempre demonstrou força de vontade, ela sempre fala isso nas falas dela, né? E conseguiu esse grande resultado, né? O que vocês acham disso aí?"
A Yara é um ponto interessante para falar porque ela é muito jovem. Tive a oportunidade de entrevistar ela algumas vezes e ela já está em ascensão já tem uns anos, que ela tem puxado assim os holofotes para ela. É uma surpresa muito boa, né? É sempre bom estar ali, a gente vê o pessoal aqui da região tendo destaque internacional, igual você falou, tipo, é questão de persistência mesmo. E tomara que, tipo, com base nesses últimos resultados dela, consiga talvez um patrocinador, alguém que ajude, né, com os custos, porque, igual você falou, sair daqui de carro até atravessar o país praticamente, para chegar no Paraguai é muito chão para percorrer, igual ela falou também, eu tava na viagem, tinha gente já treinando lá já, então, tipo assim, pegar todos esses percalços e terminar vice-campeã não é brinquedo, não. Mas é isso, pessoal. Para quem conhece a Yara Caetano, né? Ela é uma menina guerreira mesmo, sempre tem participado aí dessas competições e conquistado resultados expressivos aí no mountain bike, tanto na questão nacional e internacional também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre futebol, né? Falar sobre o nosso democrata, Pantera. Jogou no sábado lá em Porto Seguro, na Arena Porto, quer dizer, na estádio Agnaldo Bento, né? Alguns falam Arena Porto, mas é estádio Agnaldo Bento. Derrota de 1-0, primeira derrota do time na competição. O time caiu para 4º lugar, ainda na zona de classificação. Kisla, fala um pouquinho desse jogo para nós aí. O que você achou do desempenho do Democrata? Então, eu confesso que eu não assisti a partida, mas falando em termos de resultado e lógica, não foi um resultado completamente ruim, acredito eu. Apesar de tudo, até porque se a gente for levar a questão fator fora de casa, né? Foi um placar magro, mas serve de alerta aí, porque agora vai ter uma sequência difícil, apesar de jogar em casa. Tem a Tombense que tá ali no primeiro lugar, tá embalado. E acaba que, tipo assim, acho que a minha preocupação agora é a confiança dos atletas, né? O que pode gerar ali... ter que manter esse psicológico ali intacto, que a equipe estava demonstrando essa maturidade ao jogar junto, mas em questão de resultado, eu acho que uma hora ia acontecer, ainda bem que foi fora de casa, tem a oportunidade de reverter aqui, e o importante é que continua na zona de classificação, né? Então, eu vou até indo na linha de raciocínio da Kisla, eu acho que o resultado não é tão, tipo, preocupante, tipo assim, no sentido de, perdeu fora de casa. Só que, tipo, na minha concepção, o que me deixa o sinal amarelo de alerta, no caso, é como o time jogou. Porque eu estava comentando com o Fábio no WhatsApp, a gente estava conversando durante o jogo, mais ou menos ali, eu senti muita falta de criação no meio campo ali. A gente até, o Fábio falou no último episódio, falou assim que o Cícero falou que com 5 jogos vai dar talvez pro time estar da maneira mais encaixada, mais alinhada. Só que, tipo, eu senti que falta muita coisa ainda. Acho que 5 jogos ele foi bem otimista. Eu acho que vai demorar eu diria pelo menos a fase de grupos. Porque eu estava comentando com ele, eu senti muita falta de o time não conseguir trocar 3, 4 passes ali no meio campo. Conseguiu pouquíssimas vezes ali. O destaque para mim do jogo, na minha concepção, foi o Chico Bala. Ele foi bem demais, ele não deixou a desejar, na minha concepção. E a minha decepção no jogo, que eu até comentei com ele, que não vem de hoje, na minha visão, é o Rafael Klein. Para mim, ele falha no gol. Ele, a quicada que a bola dá uma quica uma vez antes de chegar no atacante. E o atacante, na força, ele ganha dele, ele fica assim, sem saber o que fazer na hora. Eu acho que ele tá vindo de uma sequência de jogos que não tá vindo muito bem. Ele é um zagueiro alto, é ok, e isso leva ele a ser um pouco mais lento. Só que eu vejo ele com fragilidade. Eu acho que a zaga do Democrata em si é uma dupla de zaga meio que inconstante. Não consegue desempenhar sempre um bom papel às vezes. Gente, você falou do Chico Bala, né? Interessante que um zagueiro democrata saiu, que foi o House, e o Chico Bala foi jogar de zagueiro. Ele era o lateral esquerdo, né? Teve essa questão aí também que ele teve que se adaptar aí. E foi bem. O Democrata no finalzinho, né, Victor? Teve um lance lá com 4 oportunidades, assim, que o goleiro do Porto Seguro, que eu esqueci o nome dele, fez 3 defesas, assim, que eu vou te falar, que era para ter conseguido o empate naquele lance, mas é futebol, né?
Não, pra quem não viu o jogo, a defesa do goleiro, a última desse sequência de 4, 5 lances ali, me lembrou muito a do Rogério Ceni contra a Universidade Católica, lá no Chile, que ele vai buscar aquela bola lá atrás. Foi tipo isso a defesa dele, pra quem não viu. Então, foi um jogo que, tipo assim, foi o Márcio Jonathan que cabeceou aquela bola. E uma coisa que me deixou muito curioso também, que eu não sei se o Cícero já estava fazendo isso, mas ele estava jogando com o Brian de ponta de meia ou ponta direita ali. Meio avançado, né? Meio avançado pela direita. E isso que me deixou muito curioso, porque, por exemplo, ele bota o Chico Bala de zagueiro e tira um dos zagueiros, correto? Por que ele não botou o Brian ali na lateral esquerda, sendo que foi um dos destaques no campeonato? E ele botou ele ali e eu senti que o Brian não estava alinhado ali, jogando bem ali pela meia direita, pela ponta direita ali. E eu falei até também com o Fábio. Eu falei, Fábio, eu tô sentindo muita falta do Maurício nesse meio campo. Porque parece que ficava para mim uma sensação que ele e o centroavante democrata, esqueci o nome dele. O Tomacel ficava isolado lá na frente, ele não conseguia, os dois não conseguiam se ajudar e o meio campo não conseguia levar a bola para ele. Porque como ele é um cara mais experiente, um cara, querendo ou não, um pouco mais lento, ele não conseguia ir toda hora vir buscar a bola e, por exemplo, já tá lá na frente, tipo o Marcos Antônio, um mortorzinho ali que vai estar ali, tá em todo lugar do campo. Ele não consegue. Então, tipo assim, eu acho que, na minha visão, o Cícero tem muito trabalho ainda, ele tem que conseguir descobrir alguma forma de fazer essa bola chegar no Maurício, porque ele que é o cara talvez, que consegue tocar uma bola com mais clareza, fazer aquela pifada pro centroavante, pros pontas também. Então, tipo assim, o Gabriel também entrou no segundo tempo. Ele começou não entrando não muito bem, fez uma falta e tomou um amarelo logo, tipo, muito cedo, uns 5, 7 minutos ali mais ou menos, que ele tinha entrado. E aí ele não conseguiu desenvolver bem, mas durante a partida ele começou a fazer alguns lançamentos, alguns passes bons. Então, tipo assim, dá uma ilusão de que talvez pode ir bem pegando mais jogos, mais sequência de jogos. Mas o que me deixou muito alerta, porque não foi uma rodada muito ruim para o Democrata, porque, na minha opinião, porque o Rio Branco ele ganha de virada do Vitória, se não me engano. Fora de casa, ganha de virada. Então, tipo, e um clássico, né? Clássico, que muda então acaba que, a mentalidade da equipe. Isso. Aí acaba que tipo, o time pode engatar aqui, porque, como eu falei, é um campeonato muito, teoricamente, rápido. Então, se você consegue engatar 2, 3 vitórias ali, você está bem posicionado. E, tipo assim, ficou aquele gosto assim, pô, se o Democrata ganha, então o Democrata poderia estar ali com o mesmo tanto de pontos. Empatado com a Tombense. Que empatou com o Lanterna, se me falha a memória. Então, empatou com o Real Noroeste, fora de casa. Então, tipo assim, por mais que um empate fora de casa no Campeonato Série D é ótimo, você, tipo assim, você chegar e uma vitória que o Democrata talvez conseguiria, pô, estariam disputando ponto ali. Então, ficou aquele gosto assim, pô, poderia ser foi de céu a inferno. Poderia ser disputando a liderança com a Tombense, mas agora tá ali perigando para sair da zona de classificação. Sim. Mas, analisando os jogos anteriores, eu sinto que essa carência na criação ali do meio parece que virou uma identidade desse Democrata, né? Porque se a gente for analisar os 2 últimos jogos, os destaques veio em jogada de lateral. Igual o gol da vitória contra o Real Noroeste, o gol da última rodada, se eu não me engano, foi marcado pelo Brian. Não, foi o... Foi o lateral direito, né? Foi o Ivan. Foi o Ivan. Então, assim, não tem aquela... Apesar da defesa nos outros jogos não ter se comprometido, o meio-campo ofensivo ali tá com essa dificuldade de criar jogadas com mais risco. E eu até comentei com o Fábio também, que eu falei assim, Fábio, esse primeiro tempo o time tava muito mal e só chegava na frente através de latereio, brincando. Jogava a bola para a área ou se não jogava a bola muito longe, que para ver se o Tomacel ele fazia um pivô ali, o time só tá avançando assim. E o Porto tava chegando, o Porto chegava, mas não chegava com perigo, mas chegava. Aí quando chegou e fez o gol, eu falei, nossa, aqui agora desandou. O que o time vai fazer? Aí foi difícil para ainda conseguir ir para cima, não conseguia criar direito. Aí lá nos 40 minutos começou a surgir uma chance atrás da outra, quase tomou um gol no contra-ataque, que para mim o melhor em campo foi o Luan, camisa 10 do Porto, que ele é muito liso. Eu achei um baita jogador. Eu não sei se por regulamento tem como jogar por 2 clubes, alguma coisa assim.
Se caso o Porto não passar e o Democrata passar, eu já olharia com bons olhos, até mesmo talvez para o ano que vem, porque é um jogador que, na Série D, tem essas coisas. A gente tem que olhar também, não só para hoje, mas para amanhã também. Pode ser um bom jogador para a próxima fase ou para o ano que vem. Então, é um bom jogador. Eu falei até toda hora, foi um jogador muito liso. Ele driblava com muita facilidade a defesa democrata. Então, eu falei assim, cara, beleza, é um resultado que pode ser até normal perder fora de casa. Só que da maneira que foi... Fica amargo, né? Fica muito amargo. Gente, aconteceu a derrota, faz parte do processo, né? Agora o Democrata vai ter 2 jogos dentro de casa, Tombense, depois a Vitória. Tem que ganhar, né? Não pode perder essa oportunidade, não, porque se perde ponto dentro de casa, se complica na competição, né? A gente lembrar aí que são 5 jogos em casa, 5 fora, né? São 10 jogos que o Democrata vai fazer nessa primeira fase, então não pode dar bobeira, não. Então é isso, galera. Próximo sábado, Democrata no Mamundão, 8h30, né, Victor? Isso mesmo, 8h30. O Democrata ainda não anunciou o preço do ingresso, essas coisas, mas na semana eles vão anunciar aí e vocês vão poder conferir aí no Diário Rio Doce. Vamos falar um pouquinho agora de Cruzeiro e Atlético no Brasileiro, né? Cruzeiro ganhou do Grêmio, teve uma boa resposta, né? Depois da derrota na Libertadores, o Atlético perdeu pro Curitiba. Ô, Kissla, você que estava lá no Mineirão lá, fala pra nós aí o que você viu do Cruzeiro de diferente da derrota da Libertadores. Cara, eu vi um time querendo muito. Eu acho que o primeiro tempo terminou até frustrante, dava pra ver que a equipe do Cruzeiro estava meio decepcionada, porque eles estavam jogando bem e não saiu o gol. Veio sair no segundo tempo com o Christian, que é o destaque, assim, disparado da equipe. Até rola a conversa que o Cruzeiro tem 2 coringas, né? O Gerson e o Christian. Só que, apesar de rolar muito essa discussão se o Gerson tem jogado bem ou não, até por falta de... Ele deu uma assistência, né? No primeiro gol. Mas por falta de passes mais efetivos. Só que se você analisar de perto... o Gerson, ele vem numa crescente muito boa. Ele participa de tudo. Jogada na defesa, jogada no ataque, ele tem um bom passe, ele consegue ter uma visão, tipo, de outro lado do campo. Falar do Christian, chovendo molhado, o Matheus Pereira jogou muito bem, apesar daquela falta que ele bateu com cavadinha, que foi uma coisa que ninguém lá entendeu. O Romero voltando, né? Sempre importante. Eu achei que, no geral, a equipe estava bem, assim, unida com um propósito. O próprio Jonathan Jesus, que é um jogador que eu tenho minhas ressalvas, foi bem pra caramba. A defesa não se complicou, até porque o Matheus Cunha não teve que fazer grandes defesas. Graças a Deus. Mas isso muito também do trabalho que foi feito pela dupla de zaga. Kaique jogou muito também, o Fagner, apesar de achar que o Cruzeiro tem pecado nos cruzamentos. Eu acho que tem tempo que o Cruzeiro não marca gol de cabeça, assim, com a bola rolando. Eu acho que isso. O Caio Jorge talvez tenha sido o jogador mais apagado, assim, né, entre os titulares. Mas eu não acho que fez um jogo ruim. Só a bola não estava chegando muito ali, mas ele brigava, ele ajudou a pressionar. Destaque para o Lucas Silva, que entrou muito bem. O Mateuzinho também, que na minha visão não vinha jogando tão bem assim. E aquela coisa, né, que o Fábio até falou há algumas edições atrás do Central, que o Cruzeiro, ele tem iludido bastante. A gente fala, agora vai engatar, agora vai, aí vem uma derrota que é um banho de água fria. Geralmente derrotas bobas, igual foi na Libertadores. Mas a postura do time dá para se dizer que mudou bastante. Assim, foi um jogo em que dava para ver que eles estavam querendo, ainda no 0-0. Eu vi o Arroio como que fez uma grande partida, pelo menos na minha opinião, né? Você estava lá no estádio, você talvez viu outras situações. Eu vi pela televisão. Não, sim. Mas eu vi que o Arroio jogou muita bola nessa minha visão, porque ele estava com confiança, driblando, dando sequência, finalizando, muito diferente do Arroio de jogos anteriores, né? E o Cruzeiro precisava de um cara mais agudo ali na ponta para incomodar, e o Arroio foi esse jogador, pelo menos na minha visão. E coletivamente o time foi bem, né? Sim, total. Coletivamente bem, e a vitória é importante para poder sair da zona. Saiu da zona, na verdade, jogou o Corinthians lá para baixo. Mas sim. Aí... O Arroio, ele criou muitas situações. Eu acho um jogador muito bom.
Eu acho aquele tipo de jogador que a gente tem que ter paciência. Não que eu ache que ele esteja jogando mal. Eu acho que muitas vezes, como ele tem muita habilidade, ele acaba se empolgando um pouco em jogadas que às vezes é para fazer o arroz com feijão, ele tenta enfeitar muito, mas eu acho que é um jogador com potencial. É igual você falou, eu acho que o Cruzeiro ele vinha sofrendo muito com a falta de laterais assim. Igual ano passado, apesar de o Wanderson ajudar muito, né, lá no esquema tático, não era um jogador tão decisivo, não era um jogador tão habilidoso assim. O Christian fazia o papel dele, né? Mas ele não é ponta, vale ressaltar. Então, assim, eu, pelo menos ano passado, quando o Arroio chegou, depois daquela novela que foi, né, que ele fez para vir para o Cruzeiro, eu fiquei bastante empolgada com a possibilidade de ver ele jogando com o Sinisterra. Ele na esquerda, o Sinisterra na direita. Acabou que não foi uma dupla que deu certo, mas o Arroio está mostrando ao que veio. Eu acho que ele tem muito assim a agregar para o Cruzeiro. Principalmente quando joga ele e o Matheus Pereira, assim, eu acho fantástico. Mas igual você falou do Sinisterra, quando ele foi contratado, eu até comentei aqui na redação, eu falei, cara, o Cruzeiro contratou muito bem. Porque o Sinisterra, eu conheci ele quando jogava no futebol holandês, no Feyenoord. Ele jogava muito, teve uma temporada muito goleadora. Então, tipo assim, é um cara que eu falava, mano, é um bons olhos. Ele foi pro Bournemouth e tal, não conseguiu engatar. Eu falei, cara, no futebol brasileiro, talvez tendo uma sequência, mais jogos, um nível um pouquinho inferior, talvez ele consiga render mais. Infelizmente, mostra que ele tá com problemas crônicos de lesão e ele não consegue desenvolver um bom futebol que ele desenvolveu lá na Holanda. E falando do Gerson, igual você falou, Kissela, ele é um cara que talvez não está tendo gol e assistência, que são os números mais importantes. Sim. Mas ele é aquele cara do primeiro passe da construção da jogada. Por exemplo, antes da assistência, igual inventa assim, a pré-assistência, pode ser muitas vezes dele. É o primeiro cara que vai tocar no Matheus Pereira que vai encontrar alguém. A assistência do Christian foi dele, né? Do gol que participou. A questão do Sinisterra o DM tem que se virar para tentar recuperar ele, né? E é trabalho do pessoal do departamento médico do Cruzeiro, né? Eu vou falar um pouquinho do Atlético, né? O Atlético perdeu para o Curitiba, criou muito, mas tomou 2 gols, um no começo do jogo e uma entregada do Lianco. A torcida tá brava, como a gente comentou, ninguém quer ficar no meio da tabela pelo investimento feito, pelas perspectivas, né, de tentar algo a mais na temporada, e o Atlético falhou, né? Jogou com um time misto novamente na Sul-Americana no meio da semana, ganhou, mas daquele jeito, com a torcida insatisfeita, e foi para Curitiba lá e não conseguiu o resultado, né? Foi 2-0, criou para ganhar, mas não fez. É complicado, porque a temporada do Atlético ela é muito de altos e baixos. Igual alguns episódios atrás eu falei, será que agora é a chave da virada do Atlético? Vai ir, não vai, e vai de novo e perde. Igual o Cruzeiro, a gente brincou até antes também. Será que agora a vitória lá contra o Barcelona vai mudar a chave? Aí vai, perde na segunda rodada da Libertadores. Então, tipo assim, mas o Cruzeiro agora eu vejo perspectiva de melhora. Já o Atlético eu não consigo ver. Porque surgiu um boato que, tipo assim, o Barba já entregou o cargo na mão da diretoria. Tipo assim, que ó, não tá dando. E as coletivas dele falam ainda mais que, tipo assim, é sobre entrega. Galera, vocês têm que entregar, tem que correr, tem que lutar, porque por nome, por fama, não vai ganhar. A gente não vai conseguir sair dessa fase. E isso, na minha visão, quando o técnico ele já está abertamente falando isso na imprensa... Porque o elenco tá rachadíssimo. Tá rachadíssimo, não tá aguentando. E falou, galera, eu tentei, fiz minha parte, saí da Argentina, onde eu era ídolo, era tudo aquilo lá que vocês viram. Vou vir pra cá, aceitei esse projeto, essa barca, e não tá indo. Então, tipo assim, tá na cara que o problema que eu acho que não sou eu. Pra mim, assim, eu acho que a coletiva dele, só falta ele chegar e falar isso. Porque ele já vem falando, tem que entregar, tem que correr, tem que esforçar. E tá na cara que não tá, né? Eu imagino também que seja revoltante, assim, pro grupo, apesar de ninguém tá entregando nada. Um gol aquele que o Lianco entregou, gente, pelo amor de Deus, o cara tava jogando sinuca. Detalhe que ele provocou o cara 30 segundos antes, né? O outro cara que tava no lance provocou, tem que tirar, pede pra... E aí faz aquilo, né? Eu não queria estar na pele do atleticano, não. Cara, o Lianco, E nem na pele do Lianco, né? Porque essa semana passada, a torcida do Atlético deu um apavoro lá, né?
direto tá fazendo visitas, né, ao CT do Atlético. É porque é muito complicado, porque o Lianco eu conheço um pouco bem, porque ele formou na base do meu time. Então, eu vi... Qual é o seu time? São Paulo, meu querido amigo. Pra quem não sabe, acho que é um pouco quase óbvio. Mas Então, mas tipo assim, quando ele surgiu na base, ele era um jogador calado, tímido, um jogador muito bom com a saída de bola, tinha muito potencial. Quando ele veio pro Atlético, eu falei, caramba, o Atlético contratou bem pra caramba. É um bom jogador. Não deu certo na Europa, acontece. Fazer o quê? Não tem como fazer milagre. Não é pra ser, não vai acontecer. Aí o Atlético contratou e não foi. E começou a falar muito, ser aquele cara que, tipo, fala demais e não tá jogando bem. Eu falei, cara, esse cara é o que saiu da minha base? Ele vira alvo da própria piada, né? Que ninguém respeita mais. Eu acho que é um asco ali que não é a torcida do Cruzeiro que pegou, apesar de ter sido a mais provocada por ele, mas ele virou uma piada nacional. Na verdade, o Lianco se tornou um personagem e esse personagem não tá dando certo e quando as coisas dão errado, vão pra cima quem é o personagem, né? Então, assim, pessoal, a torcida do Atlético tá bolada, tá insatisfeita, mas a temporada vai seguir, né? Esse meio de semana tem Copa do Brasil, o Atlético vai pegar o Ceará na Arena MRV, o Cruzeiro vai pegar o Goiás. Algum pitaco aí? Cara, jogo difícil pra ambos, eu acho, tá? Tipo assim, não acho o jogo fácil, não. Cruzeiro é o jogo... Pra mim, teoricamente, o confronto mais fraco é o do Cruzeiro, mas é fora de casa. Então é isso que dá um pouco de, medo, assim, mas eu acho que o Cruzeiro vai passar. E o Cruzeiro, ele tá voltando ainda com algumas peças, né? Tipo, o Romero fez o primeiro jogo depois da lesão. Primeiro jogo como titular. Jogou muito bem, fez gol. Mas eu acho que ainda pode ser que não entre com o mesmo time. Até por controle de carga e tudo mais. O próprio Matheus Pereira forçou um cartão, né? No Brasileiro. Para não jogar a próxima rodada e ficar ok pro Clássico, descansado. Eu não sei se... Eu não diria que é um confronto mais... fraco assim entre os dois, entre os mineiros que vão jogar, mas é pelo momento também, né? O Cruzeiro vem de vitória, então a tendência é esperar que agora embale. O Atlético tá contestado, mas pode ser que surpreenda, não sei, eu acho que tá bem aberto. Eu acho assim, né? Por jogar em casa, o Atlético é favorito contra o Ceará, mesmo com não sendo a melhor fase do Atlético. Então, é difícil falar a obrigação de ganhar, mas jogando em casa, ele tem que fazer resultado, né? Para não passar aperto na segunda rodada. E o Cruzeiro, fora de casa, tem um elenco superior que o Goiás também pode ganhar, né? Mas eu acho que não vão ser jogos fáceis, né? Copa do Brasil costuma aparecer muita zebra. O Cruzeiro mesmo já sofreu com zebra, o Atlético também já sofreu nessa história da Copa do Brasil, então é algo que a gente vai poder comentar no próximo episódio aí, galera. Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil. Mais alguma coisa? Só para falar um pouquinho, o Ceará ele é terceiro colocado hoje na Série B, com 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates. Já o Goiás é o 12º, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 7 pontos. Diferença de 2 pontos, tá vendo? É coisa muito igual também, tá muito né? igual também. Coisa de Série B que a gente conhece já bem. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer, né? Então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui o nosso Central do Esporte. Um resumo aí do que foi Democrata, Voo Livre, Mountain Bike, Cruzeiro Atlético, e a gente vai voltar aí na próxima semana. Quiser acompanhar aí as redes sociais do Diário Rio Doce no Instagram, o nosso site www.drd.com.br para acompanhar tudo que acontece na cidade e região. É isso aí, até a próxima.